Você precisa estar conectado com a sua audiência. Se você vai se colocar como um aprendiz, você precisa saber o que seu aprendiz pensa. Precisa estar conectado com o mundo. Então, às vezes, surgem séries que tem a ver com o momento que o mundo está passando. Quando você ouve o que as pessoas estão querendo e você produz o seu conteúdo a partir do que você sabe. Você sabe de alguma coisa, as pessoas querem outra. Aí você fala, tem relação o que eu falo com esse assunto? Tem. Aí você cria um conteúdo, você entrega. Então você se torna automaticamente uma pessoa interessante. Sabe por quê? Porque você ouviu o seu público. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, que é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa com quem eu me aconselho, Timóteo Gomes. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui, prazer estar falando com vocês e... é até injusto, né? Para mim isso aqui é um bate-papo tão agradável, tão gostoso, que me sinto honrado. Acho que tinha que estar pagando para estar aqui conversando com vocês. Que bom que você me chamou, me convidou, me sinto honrado, cara. A gente tentou por muito tempo essa entrevista, esse bate-papo, e finalmente está acontecendo agora. E hoje nós vamos falar sobre como criar séries a partir do seu conteúdo, a partir da sua mensagem. Há um tempo atrás eu comecei a transformar a live Comunicando com Propósito, que eu entregava no Instagram e agora é no YouTube, em séries. Eu escolhi um assunto, né? Ansiedade, e 3 dias. Inspiração, e 3 dias falando. E eu vou falar por que eu fiz isso, né? Mas eu estou recebendo aqui Timóteo, que é um pregador das boas novas, né? Líder, pastor da nova igreja de Ipanema. Sim. E ele tem esse hábito de pregar em série. Então, às vezes você fica 5 domingos... Sim. falando do mesmo assunto. Como é que é isso, Timóteo? Como é que começou isso? Legal. Às vezes eu acho que a série mais longa que a gente fez foram 9 semanas. Eu aprendi isso do pastor Fragale, que é onde a igreja... Então eu frequentei a igreja a minha vida inteira, sou filho nascido na igreja, e quando eu fui para uma igreja onde o pastor pregava dessa forma, eu comecei a perceber que a minha retenção deu um tiro lá para cima. E eu fui daquele lugar onde eu ouvia um assunto A aqui, o B ali, C, D, E, depois de 6 meses, o que você sabe? Eu sabia alguma coisa, óbvio, mas uma vez que eu comecei a ser exposto a séries, eu vi que o meu aprendizado, a minha capacidade de reter aumentou muito. Isso é muito bom. Então, quando eu comecei a comunicar de forma mais assídua, falei, cara, o objetivo do comunicador não é comunicar, o objetivo do comunicador é que as pessoas retenham. Sim. Né? Número 1, não adianta eu ficar gritando que isso não tem ninguém ouvindo. Eu preciso fazer de um jeito que as pessoas do outro lado, que a mensagem chegue e que seja retida. Acho que esse que é o valor da mensagem. Então, foi meio que natural, aprendi e reproduzi assim. Cara, muito bom. Um ponto aqui interessante que o Timóteo traz é ele falar sobre retenção. Esse é um objetivo do comunicador, da comunicadora de hoje em dia. A gente quer fazer, ele está dizendo aqui, né, não é a questão da retenção da audiência, pelo que eu entendi, não, retenção do da público mensagem. Durante... porque tem a questão da retenção, assim, meu vídeo tem 10 minutos, eles ficaram até o 8º minuto. Não é isso, não é watch time, né? Não. Tá falando sobre aprender com o que você está falando. Isso, aquela mensagem ter um impacto na minha vida e fazer a diferença na minha vida a partir do momento que eu retive a ideia e deixei aquilo crescer dentro de mim. E aí, para o público isso. Isso é ótimo, porque se a gente se propõe a entregar uma mensagem, a gente quer que ela faça efeito na vida das pessoas. A gente quer que aquilo gere transformação. Afinal de contas, por que a gente está abrindo a boca e produzindo conteúdo? E ele entendeu que ao fazer pregações em série, ou seja, 4 pregações sobre o mesmo assunto, isso facilitava que as pessoas, o aprendizado, que as pessoas aprendessem mais. Totalmente. Eu não sei o estudo exato, tá? Então alguém pode procurar aí depois e coloca no chat, alguma coisa assim, manda pro Daniel. Mas eu sei que a gente, quando ouve uma coisa a primeira vez, um assunto a primeira vez, a gente tem um nível de retenção. Se você amanhã
volta a pensar sobre isso ou volta nesse assunto dentro de um certo tempo, a sua retenção vai subindo. E eu acho que é alguma coisa do tipo, você ouve a primeira vez, você grava 10, 20% é o que você retém daquela mensagem. Uhum. Se você ouvir de novo uma segunda vez, esse 10, 20 vai para 40, 50 e ela vai subindo. Então a mesma mensagem. Sim. Ninguém elaborou outra coisa, o mesmo Sim. livro, o mesmo discurso, só que você só utilizou 10%. E se você... Então a série, ela começa com, olha, a gente está falando sobre isso, lembra que a gente falou, agora vamos expandir um pouquinho mais. Isso é biológico, né? São sinapses, conexões dos neurônios. Excelente. Voltam a ser visitadas, e aí quanto mais visitas de sinapses, quanto mais você lembra de um assunto, aquela comunicação vai fortalecendo e a sinapse, a conexão é mais profunda. As informações vão se conectando e vão fazendo mais sentido, né? Perfeito. Eu não sou um cientista aqui, tá? Quero deixar o disclaimer, mas a ideia geral é essa e funciona. O ponto para mim é que funciona. Eu tenho sido líder em Ipanema 7 anos já, e eu vejo o impacto na vida das pessoas à medida que a mensagem ela é exposta 1 semana, 2, 3, 4 semanas, e você vê a reação daquilo na vida das pessoas. Então é um conceito que eu sei na prática, não só na teoria. Mas você não quer dizer que quando você faz uma série, você vai repetir... Perfeito. A mensagem não vai ser igual, ela vai ter diferença. Total, não. Você vai aprofundando, né? Você vai abordando diferentes ângulos, diferentes aspectos daquela mensagem. E assim, é incrível, né? A definição de inteligência sobre um assunto é a sua capacidade de dividir aquele assunto em subassuntos. Então, se você me perguntar para um cara apaixonado por futebol, o que está tendo ali? Uhum. A pessoa leiga, ela vai dizer, é uma partida de futebol. O informado vai dizer, isso aqui é a semifinal, é o dia de volta do atacante, está quase acontecendo. Então, quando a gente vai falar em série, você estuda sobre aquela mensagem ao ponto de conseguir dividir ela de uma forma a melhorar a forma de explicar, você divide de uma forma lógica, de uma forma que ela vai crescendo, mas você está rodeando o mesmo assunto. É isso que aumenta a retenção, mas sem ser repetitivo, claro. Sem dúvida. Não, excelente. Aqui no Pode Comunicar, você que nos acompanha sabe que ao final o convidado sempre entrega 3 dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Mais tarde você vai entregar pra gente essas dicas. Eu quero compartilhar com vocês 3 insights que eu tive aqui, a partir do que o Timóteo estava falando, e tem a ver com o porquê eu comecei a fazer séries no meu canal no YouTube ou no Instagram. Por quê? Por que eu vou falar 3 dias de um mesmo assunto? Para mim, o número 1 é que você aumenta o seu poder de fixação. Estou falando sobre como produzir conteúdo. Amanhã estarei falando sobre como produzir conteúdo. E depois de amanhã, como produzir conteúdo. Ou seja, em algum momento, as pessoas que me viram falando na terça, na quarta, na quinta, elas vão entender que eu estou falando desse assunto, que esse assunto me pertence. Então, é ótimo que você use as séries para fixar um assunto que você quer comunicar, que você quer transmitir. O segundo ponto é que você tem a chance de explicar melhor um assunto. Às vezes o assunto é grande, né? Sim. Imagina, Timóteo, vai fazer uma série sobre perdão. Quantos domingos você vai precisar para falar sobre perdão? E essa é uma decisão relevante. Quantas mensagens cabem nessa série? Acho que você deve ter esse mesmo desafio aqui de pensar, isso aqui são 3, são 4, são 5, são 10... Mas é isso. E você quer diluir aquele conceito em mensagens simples, que sejam forma para a pessoa reter e entender. Mas os assuntos da vida são profundos. Você precisa alcançar, você precisa se aprofundar. E é isso aí, te dá a oportunidade de percorrer isso. Né? Imagina que você experimenta nas suas séries essa mesma possibilidade. Cara, que legal. Hoje que a gente está falando na terceira vez, eu posso entrar num detalhe aqui que eu não tinha falado na primeira e na segunda. Que é a ideia que você pode explicar melhor algumas coisas que, se fosse falar resumidamente, essa teria que ser sacada do seu roteiro. E o terceiro ponto é que fazer uma série, ou seja, você pegar um assunto e falar
sobre ele durante 3 dias, 4 dias, 5 dias, te dá a chance de reforçar uma ideia. Uau, é isso aí. Você pode falar de uma mesma ideia nos 3 episódios. Por exemplo, se eu vou fazer uma série sobre produção de conteúdo, para usar o exemplo que eu já citei aqui. Tá. Num dia eu vou falar sobre produção de conteúdo no YouTube. Depois, produção de conteúdo no Spotify. Depois, produção de conteúdo no Instagram. Vamos dizer que seja assim a minha divisão. Sim. Mas em todos os episódios eu vou falar que conteúdo é a melhor coisa que você pode produzir. Pronto. Ponto. Reforcei uma ideia falando de Instagram, de YouTube, falando do Spotify. E eu acho que as pessoas hoje elas têm a necessidade de descobrir, será que essa mensagem é relevante para mim? Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam. E aí quando você, cara, tem uma mensagem de uma série clara, ok, entendi, eu quero isso. Mas a segunda coisa que a pessoa quer é profundidade. Cara, que legal sobre produção de conteúdo, mas eu queria saber pro Spotify. Tô com dificuldade de achar algum lugar que fala de Spotify, porque tá todo mundo resumindo. Olha que legal, achei aqui uma série que no 3º episódio pegou o meu caso, pegou o meu exemplo. Cara, a abrangência aqui é enorme, né? Cara, peguei esse público, peguei aquele outro público ali. O cara queria saber de Spotify, conectou. Conecta. Uma pergunta que eu quero te fazer, que é... Eu quero que você explique como você cria as suas séries de mensagem. Por exemplo, a sua série, tem uma série do Timóteo que é muito boa, tá no podcast da Nova, Sim. Que é sobre o Pai Nosso. Sim. Então, ele, durante alguns domingos, ele foi explicando cada passo do Pai Nosso. E eu acho legal, porque eu lembro dessa série, porque ali você explica algumas coisas que, como você tem tempo para falar de 3 versículos e esmiuçar os versículos, o ensinamento ele é mais potente, sabe? Você não teria que passar batido. É exatamente isso. Exatamente isso. E eu não esqueço disso. Agora, como fazer a divisão? Se você vai fazer 5 episódios, 5 pregações, 5 mensagens, Perfeito. O melhor vai estar só no último? Não vai ter nada de bom no primeiro ou no segundo? Como é que é? Legal. Tem alguns temas que eles já vêm divididos, né? Então você vai pegar e você vai falar, essa do Pai Nosso, a minha proposta era pegar cada afirmação ali e botar uma lupa, né? Cara, por que Jesus falou sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje? O que essa afirmação significa? Então esse tema já veio dividido na Bíblia. Outros assuntos têm a ver com você parar, sentar e falar, se eu fosse explicar isso detalhadamente para alguém, como eu dividiria isso? Eu dividiria, primeiro eu preciso explicar esse conceito básico aqui, para depois pular para o segundo, depois para o terceiro. Então você, invariavelmente, tem que se colocar na posição de um aprendiz. Uhum. Como é que eu posso abordar isso daqui? Como é que eu aprenderia isso primeiro? Né? A gente vai falar aqui sobre, filmar os podcasts. Vamos falar primeiro sobre como é que funciona uma câmera. Sim. Depois eu vou falar sobre iluminação e, por último, a gente vai falar sobre edição. Olha, tem uma sequência lógica aqui. Uhum. Se eu falar sobre edição antes de eu falar sobre a parte da câmera, vão ter conceitos que o cara da edição precisava saber, que só vou explicar lá para frente. Então tem assuntos que eles já são auto-organizados, mas eu acho que você sempre tem que se colocar na posição de um aprendiz. Como que eu organizo isso para aprender? Eu tenho, para mim, que uma das coisas que Deus me chamou para fazer é explicar coisas difíceis de uma forma fácil. Uhum. Isso é um chamado meu, da minha vida. Então, eu pego uma coisa complexa e como é que eu transformo isso aqui em pequenos conceitos simples que a pessoa pode ir subindo um degrau em vez de ter que escalar uma parede. Isso é como funciona para mim, é como eu faço. Não, excelente. E outra pergunta que eu quero fazer é, na hora de escolher um assunto, uma mensagem, você ouve a opinião do público, das pessoas, as pessoas vêm te pedir, por que você não fala sobre o capítulo tal? Isso conta para você na hora de decidir o que falar? Conta muito. Você precisa estar conectado com essa audiência. Ótimo. Você precisa estar conectado, você precisa se colocar ali. Se você vai se colocar como um aprendiz, você precisa saber o que seu aprendiz pensa. Você precisa estar conectado com o mundo. Então, às vezes, surgem séries que tem a ver com o momento que o mundo está passando. Né? Vai surgir uma série aqui sobre uma crise financeira, porque o país está passando por uma crise.
imagino que inúmeras mensagens surgiram durante a pandemia. Eu queria viver sozinho, isolado, Sim, blá, blá, blá. depressão. Então, tem esse feedback. Essa série, especificamente do Pai Nosso, ela surgiu de... Eu estava na casa de uma pessoa que não é cristã e católico, e ele me fez essa provocação. Ele falou, por que o crente nunca fala do Pai Nosso? Eu já ouvi isso também. E aí eu falei, não sei. E fui dormir com essa. Eu não sabia. E depois um dia, em algum momento, não foi imediato, quando eu fui, cara, o que eu falaria depois? Isso me voltou. Eu acredito que Deus, no meu caso, me trouxe à tona, me deu esse insight, mas partiu de uma... Então, talvez o jeito que eu definiria é você estar com o radar atento sobre como abordar o tema, né? Independente da sua mensagem, ela é profunda e ela tem abrangência. E se você anda com o radar ligado, pega um feedback, pega um comentário, às vezes você vai eu vou abordar desse ângulo aqui que eu acho que vai fazer diferença. E você testa e vê se funciona. Mas essa coisa da abordagem seria um toque pessoal. É disso que você está falando? Eu estou falando de como... Porque você pode explicar sobre como editar e produzir um vídeo, você pode falar como revolucionar a forma de comunicar através da internet. São títulos diferentes, ângulos diferentes, mas no final você está explicando o mesmo processo. No meu caso, eu estou sempre falando de Jesus. A ideia é que eu esteja sempre falando... Essa é a minha mensagem. Então, falar sobre a oração do Pai Nosso, para mim, é um ângulo diferente de falar de Jesus. Entendi. Entendeu? É um ponto de partida diferente. É uma abordagem diferente. diferente, é uma roupa diferente. Você vai encontrar, se eu for bem sucedido, você vai encontrar Jesus ali também. Excelente. Uma coisa muito interessante que eu quero destacar aqui é uma frase do Timóteo. Ele falou, você tem que estar conectado com a sua audiência. Essa aqui é uma conversa entre o jornalista, né, no meu caso, o pastor, líder de uma igreja que todos os domingos está pregando. Só que a diferença do nosso conteúdo tá na forma, também. Tá no mérito também, né? Eu falo de comunicação, como as pessoas podem se comunicar. Timóteo fala sobre como as pessoas podem chegar até Jesus, como Jesus é. Só que nós dois, com as devidas diferenças, somos comunicadores. Total. Você não precisa se tornar alguém grande no Instagram, no Facebook, no YouTube, para se sentir um comunicador. Comunicador ou comunicadora é aquela pessoa que tem algo para dizer e diz, de uma forma que o outro entenda. Isso. E aqui está uma chave, né? Que o Timóteo deu para gente. Você precisa estar conectado com a sua audiência. Sabe por quê? Sabe qual é o resultado de estar conectado com a sua audiência? Você se torna uma pessoa mais interessante. Quando você ouve o que as pessoas estão querendo e você produz o seu conteúdo a partir do que você sabe. Você sabe de alguma coisa, as pessoas querem outra. Aí você fala, tem relação o que eu falo com esse assunto? Tem. Aí você cria um conteúdo, você entrega. Então você se torna automaticamente uma pessoa interessante. Sabe por quê? Porque você ouviu o seu público. Porque você está conectado com a sua audiência. Então não despreze essa dica, comece a praticar hoje e faça a diferença. Timóteo, quando eu fiz há um tempo atrás uma série sobre as bem-aventuranças, Perfeito. São 8 versículos que falam sobre os bem-aventurados. E eu fiz 3 dias de série. Sendo que no primeiro eu senti, eu entendi, né? Aliás, não é sentir, né? A gente tem que entender, né? Porque um dia você vai sentir alguma coisa, outro dia você vai sentir outra. E você tem que entender. Eu entendi que eu precisava explicar, afinal de contas, o que é bem-aventurados. Perfeito. Porque algumas traduções colocam como felizes, né? Eu falei, pô, mas será que é feliz? Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Eu falei, cara, como é que pode ser feliz se está chorando? Eu falei, preciso. Então, na hora de dividir o meu conteúdo, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui, na hora de dividir o meu conteúdo, eu gastei o primeiro episódio, são 8 versículos, né? Então, eu gastei o primeiro episódio para falar o que eram bem-aventurados, Perfeito. qual é a definição, de onde vem, e
expliquei os 2 versículos iniciais. Quem são aquelas pessoas que estão... Quem são os pobres de espírito, né? Você sente também, às vezes, a necessidade de explicar alguns termos que estão na Bíblia e que, por algum motivo, as pessoas não conheçam? Com certeza, com certeza. Eu acho que ensinar alguma coisa para alguém é entrar e simplificar e explicar conceitos e palavras e entender, se aprofundar no que aquilo quer dizer. A gente estava aqui agora há pouco falando sobre o que significa retenção. Diferentes aplicações da palavra. Explicando a definição para que as pessoas compreendam o que a gente está falando. Que é comunicar. Olha, Timóteo, existem 2 aplicações para essa palavra que você usou. Vamos esclarecer aqui qual é o uso da palavra que a gente está aplicando. Então eu entendo que isso é parte da série e é importante. O tempo todo a gente está visitando isso. Tem um negócio que você falou aqui que me lembrou, que é o seguinte: geralmente eu gasto a primeira mensagem da série explicando uma coisa. Por que aquela série é relevante para você que está ouvindo? Eu acho que essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando está começando a ouvir alguma coisa. Por que isso é relevante para mim? Como é que isso aí fala para mim? Então, muitas vezes eu não estou nem entrando no assunto, mas eu estou respondendo essa pergunta. No meu caso, né, a gente tem uma igreja física que também transmite online, mas a pessoa sentou ali na igreja física e aí começou o pastor. Primeiro que já é um pastor, muita gente já... Ih, lá vem o pastor, né? Não sei. A gente trabalha em Ipanema, um bairro super... uma delícia, amo, abençoado por Deus, mas um bairro com uma certa resistência ao evangelho. Sim. Enfim, eu imagino que a pessoa senta ali e eu tenho 5 minutos para mostrar para ela que aquilo que a gente vai falar é relevante para ela. Excelente. E para mim, talvez a primeira mensagem, ela é uma grande introdução do porquê que isso é relevante para você. Se você não sabe responder essa pergunta, eu acho que você tem que rever a sua série, rever o seu assunto. Se você não sabe por que teu assunto é relevante para alguém, esse é o lugar onde você deveria começar. E aí, dali você vai ter o engajamento necessário para você percorrer a dinâmica, o caminho de tudo que você quer explicar. E uma vez que a pessoa está convencida que aquele assunto é relevante para ela, o resto vai funcionar. Eu vejo isso... eu vejo todas as comunicações, leio o livro assim, leio o artigo assim, e eu vejo que é um padrão. Por que isso é relevante para mim? Eu acho que essa dica ela já pode até ser uma das 3 que você vai entregar. Pode né? ser, pode ser. Talvez a gente possa pensar que o episódio de hoje vai te entregar 3 dicas de como você pode construir o seu conteúdo, pode entregar o seu conteúdo em séries. Né? Por que vale a pena? Como fazer? A primeira dica está aqui. Você tem que explicar logo de cara, ou até mesmo se responder, né? Essa pergunta, por que esse conteúdo é relevante? Isso. Porque tem muita gente que quer falar de coisas que, eu acho, eu quero, eu tenho vontade. Mas será que é relevante para as pessoas ou é relevante só para você? Porque se for relevante só para você, guarda para você. Boa. Agora, se é relevante para as pessoas, entrega para as pessoas. Isso. Não é isso? E aí você vai, com essa resposta, você vai entender para quem é relevante, que você vai conectar com a tua audiência. Então, estou falando uma série sobre como criar filhos na primeira infância. Por que essa série é relevante? Porque os pais, na primeira infância, ficam loucos, a criança não fala muito bem, você talvez... não sabe se expressar, se comunicar, então, dizer o que está muito sentindo. Importante, é relevante porque outros pais já passaram por isso e você vai ter que ali, talvez, ler esse livro, talvez ouvir essa série que vai te falar sobre isso. Putz, perfeito. Ok, respondido por que é relevante para mim. Imediatamente eu já sei para quem eu estou falando. Sim, eu estou falando para quem tem um filho pequeno, para quem está passando por isso pela primeira vez. E você começa a segmentar e ser mais preciso, focado. Eu entendo que hoje em dia tem muita gente falando de muita coisa e a gente precisa falar daquilo que aquilo que você tem particularidade, você tem domínio e aquilo que vai ter relevância para outra pessoa. Então, falar do que tem domínio pode ser uma segunda dica. Eu acho que é uma boa dica. Tem domínio, né? Então, olha só. Você vai falar, primeiro ponto, eu vou fazer uma série. Como que eu vou fazer uma série do meu conteúdo? Respondendo, por que ele é relevante, né? Então, isso aqui está te ajudando a selecionar o assunto que você vai transformar em série. O outro é falar do que você tem domínio.
E se você chegar à conclusão que você não tem o domínio necessário, cara, vai aprender. Exatamente. Entra, se aprofunda. Talvez na primeira vez você não vai ter aquilo tudo organizado, mas é para isso que serve o aprendizado. Vai dominar o assunto, vai entender, vai procurar quem entende. Essa dica, ela traz um problema que eu vejo em muitas pessoas e muitos comunicadores. Pessoas que estão em crise porque, no fundo, elas têm uma mensagem, só que elas são apaixonadas pelo resultado de outra mensagem, de outro comunicador, comunicadora. Então, em vez de falar daquilo que ela tem domínio, daquilo que ela tem autoridade, daquilo que ela pode falar, ela quer surfar no sucesso dos outros. E aí ela foge do assunto dela, daquilo que ela tem propriedade. Cara, eu vejo isso muito. É incrível. A pessoa, ela foi trabalhada pela vida para falar sobre criação de filhos, né? Vamos usar o exemplo aqui que você deu. Só que ela quer falar sobre como investir, como mexer no mercado de Bitcoin. Porque tá todo mundo falando e ela acha demais e quem fala disso tem dinheiro e ela quer o resultado dessa mensagem. E ela esquece que a dela é dela e que se ela entregar vai ser verdadeiro e vai fazer diferença. Isso. E vai ser relevante para as pessoas. Vai transformar. E aí ela entra em crise. Mas esse processo de descobrir qual é a sua mensagem é um processo que não pode ser desprezado. Cara, não é simples descobrir qual é a sua mensagem, mas quando você descobre qual é a sua mensagem, a sua efetividade é outro nível, né? Sim, a sem pessoa dúvida. Começa a ler um livro que você não sabe qual é o título, você não sabe o que ele fala. Todo mundo que descobre a sua mensagem encontra uma direção. É isso. Eu acredito nisso demais. Descobriu a mensagem, descobriu o propósito, você sabe para onde você está indo, você sabe onde você pode chegar e você sabe a quem você vai dizer não. Porque se não está de acordo com a sua mensagem, se não está de acordo com o seu propósito, você não precisa. E não. E você pode... Uma outra coisa interessante, você valoriza o que você tem, né? Opa. Se você é uma pessoa, vamos lá, uma dona de casa, um pai, que a sua mensagem é criação de filhos, para usar o exemplo, você está tentando falar sobre cripto, você não está valorizando aquelas lições que você tem na sua mão e você está tentando alcançar outras. É. E, pô, esse negócio de cripto é super difícil, NFT, meu Deus do céu, isso aqui é difícil. Meu amigo, a sua mensagem é essa outra aqui que você domina. E aí quando você entende a sua mensagem, você pode agradecer. Cara, que bom. Isso é excelente. Eu vou valorizar esse tempo com meu filho aqui, porque ele não está me tirando do estudo do cripto. Ele está me ajudando a desenvolver a minha mensagem. Cara, a gente encontra uma paz nesse lugar, sabe? Isso é fundamental. Encontrar paz naquilo que você vai fazer e até porque quem não tem o propósito, quem não entende, quem não vê verdade na mensagem, acaba abandonando ela. No início, pode te deixar animado ou animada, mas se não tem verdade, logo, logo você vai abandonar, não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar mudando, pulando de galho em galho e nunca vai construir nada que realmente vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Para a gente chegar na terceira dica, eu queria que a gente falasse sobre a questão de número de episódios. Você falou, a maior mensagem que eu já preguei tinha 9 mensagens. 9. Algumas têm 3. Tem. Existe um número ideal? Como é que as pessoas descobrem? Eu acho que a resposta dessa pergunta é a nossa terceira dica. Como as pessoas descobrem o número exato de episódios que a série dela tem que ter? Eu não acho que eu tenho uma resposta única para isso e eu não sei se uma série... Eu tenho séries, olha que interessante, que eu já preguei ela em 3 e depois, anos depois voltei a pregar ela em 4 séries. Ou já resumi em 3 e em 2. Então, tem um ponto importante aqui que você tem que entender que cada capítulo ele tem que ter o valor em si só. Né? Tudo bem, isso aqui é uma série de 5 mensagens. Mas e se o camarada ouvir só a segunda? Se aquela moça ouviu só a 4ª, ela precisa ter um começo, meio, fim, que ela vai fazer parte de um contexto maior, mas ela precisa ter um começo, meio e fim. Não adianta você quebrou em 27 aulas ou mensagens, mas se eu ouvir só a 19, aquilo não me diz nada, aquilo não me chega a lugar nenhum. Então, se você conseguir dar começo, meio e fim em 3, essa é a sua resposta. Se você começou a dar começo, meio e fim em 5, essa é a sua resposta também. É exatamente o que eu concordo, o que eu acredito. Você não pode fazer uma série em que um episódio, um capítulo, vai ser fraco. Uhum. Eu vou usar a frase do Timóteo aqui para registrar a dica. Cada capítulo tem que ter um valor
em si. Ou seja, se eu tenho um assunto legal e eu quero dividi-lo em 5 aulas, 5 episódios, 5 capítulos, cada um tem que ser bom. Porque se eu achar que um não é bom, aí eu pego esse conteúdo desse um, jogo na outra e faço em 4. Pronto. Então, as 3 dicas aqui eu vou repetir. Ó. Na hora de você decidir um assunto, você tem que responder a pergunta: por que esse assunto é relevante? Depois, você tem que falar do que você tem domínio. Deixe o sucesso dos outros com os outros e busque o seu. E terceiro, quando você fizer uma série, cada episódio, capítulo ou aula tem que ter valor em si. Se anotou? Pegou papel e caneta? Gostou do episódio até aqui? Então eu quero te fazer um pedido, que o Timóteo daqui a pouco vai entregar o conselho que vale mais que ouro em pó. Antes, se você gostou, pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga. Pessoas que querem se comunicar melhor, pessoas que querem aprender a fazer séries com o conteúdo que elas têm. Manda para as pessoas que você gosta. Convide para participar aqui do Pode Comunicar, para ouvir no Spotify ou no YouTube. Vamos lá. Timóteo Gomes, chegando aqui na fase final do nosso episódio. Quero que você me conte um conselho que vale mais que ouro em pó. Quero que você deixe esse conselho para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Eu acredito no frio na barriga. Vou explicar isso aqui. Quando eu comecei a falar, eu ficava esperando o dia que eu fosse falar sem nenhum frio na barriga. E eu descobri que o que dá a verdade e o que faz a diferença na mensagem é quando ela sai de dentro. Quando ela tem honestidade e ela te dá um frio na barriga. Uau. Você fala apaixonado pelo negócio. Se você não tiver com frio na barriga para falar sobre aquele assunto, sobre aquela série, sobre aquela mensagem, procure ajustar, procure entender onde é que você perdeu esse frio na barriga, porque quando a gente fala de algo que é verdade pra gente, aquilo ali vem de dentro e você fica, obviamente, algum nível de nervosismo, porque eu quero entregar, é algo precioso que está na minha mão. Sabe, aquela criança, quando é pequena, está carregando um copo de água para o pai, tem um frio na barriga porque é algo precioso, precisa ser feito com delicadeza. Então, eu acho que a dica é deixe rolar o frio na barriga, valorize teu frio na barriga. Uau. Valorize aquele friozinho, aquele nervosismo. Na dose certa, é necessário para você entregar uma mensagem apaixonada. Quando a gente faz as coisas com paixão, com amor, elas têm força para se manter de pé, para alcançar mais pessoas. Isso definitivamente é um conselho que vale mais do que ouro em pó. Espero que sim. Gente, eu estou muito feliz de estar recebendo o Timóteo, que é um grande amigo, como eu falei. É um cara que me ajuda, com quem eu me aconselho, com quem eu caminho. Então, uma honra estar te recebendo aqui. Quero deixar publicamente registrada a minha admiração por você. Obrigado. Deixar as portas abertas para você voltar sempre que quiser e puder. Estamos chegando aqui ao momento final. Quero te agradecer. Antes de abrir o microfone para você fazer as considerações finais, eu queria que você contasse para a gente quais são as suas redes. Onde que a gente encontra Timóteo Gomes na internet? Legal, obrigado. Se você tá... Bom, eu tenho meu perfil pessoal, @Tingo, com M. É o meu perfil pessoal, você vai ver um pouco da minha família, tem mensagem ali envolvida. E para falar especificamente das mensagens, das séries, que eu falo o tema aqui, você vai encontrar em @Nova Igreja Ipanema. O Instagram é o melhor caminho. Eu tenho o Twitter desde sempre e ainda estou aprendendo a navegar ali, entregar a minha mensagem ali, é diferente. Então, acho que são os caminhos. Que maravilha. Timóteo, muito obrigado, tá? Mais uma vez você está aqui. Eu queria deixar o microfone para você fazer as considerações finais. Legal. Cara, eu quero agradecer pelo convite. Eu me sinto honrado alguém parar e assistir. Muito bom falar sobre esse assunto. Eu adoro a ideia... Bom, adoro estar perto de gente que sabe qual é o seu recado. E eu sinto que você sabe o seu recado. Mais ainda quando o propósito da sua vida é ajudar as outras pessoas a encontrarem algo tão importante para elas quanto a mensagem. Então, me sinto honrado de participar, de cooperar. Obrigado pela audiência, obrigado por ouvir. Eu estou ouvindo vocês o tempo todo, estou acompanhando. E uma delícia o processo. Obrigado, você também. Eu que agradeço, vocês que estão nos acompanhando. Se você tem uma sugestão de assunto, de tema, aqui para o Pode Comunicar, deixa nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você ouvir
estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, me procura no Instagram, @DanielBrunet8, manda uma mensagem no direct com a sua sugestão de assunto, de tema, que eu vou te responder, tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um Pode Comunicar. Eu desejo a todos vocês saúde e paz.